E aí pessoal, beleza? Feliz de podermos estar juntos de novo para analisarmos mais um trechinho da Epístola aos Filipenses. Na parte que nós iremos analisar hoje, nós encontraremos talvez algumas das palavras mais emblemáticas e até mesmo memoráveis do apóstolo Paulo. Eu me refiro às palavras que estão no capítulo 1, lá no versículo 21. Seguramente você vai ser não só confortado, mas também motivado por essas palavras, assim como o apóstolo Paulo motivou aqueles a quem ele destinou essa epístola. Nesses versos, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Possivelmente você lembra do contexto que o apóstolo Paulo estava vivendo. Eu falei dele nos vídeos anteriores. O apóstolo estava preso em Roma e diante dele estava literalmente um julgamento. E diante desse julgamento, uma possibilidade muito real dele ser condenado à morte. Mas de forma extraordinária, a gente percebe que o apóstolo Paulo, através dessas palavras, ele demonstra que ele não tinha medo de um dos nossos maiores temores, o medo da morte. Epicuro foi um filósofo que, dentro dos seus ensinamentos, dizia que, assim como a medicina está para cuidar do corpo, a filosofia está para cuidar da alma. Ele praticava uma filosofia quase que medicinal. E ele dizia que a principal tarefa da filosofia era tratar o nosso maior problema ou o nosso maior sofrimento. E ele dizia que o nosso maior sofrimento é o medo onipresente da morte. Seguramente, ele entendia que a morte ela traz temor para o ser humano e não somente traz temor, mas ela também inviabiliza ou impossibilita aqueles que estão presos a ela de viverem plenamente o presente. Ele dizia que aqueles que se apegam a este temor, eles não conseguem viver direito ou não conseguiam viver direito a vida presente e muito menos a vida futura. De forma muito interessante, o apóstolo Paulo, ele não demonstra medo pela morte. Ao contrário, ele diz que a morte para ele seria algo lucrativo. Eu gostaria de analisar 2 pontos dentro dessa declaração do apóstolo Paulo. Primeiro, o que essa declaração significou para o apóstolo. E segundo, o que nós podemos aprender hoje com ela e de alguma forma continuarmos avançando na nossa jornada militando ao lado de Cristo. É importante destacar que o apóstolo Paulo ele deseja de forma muito enfática, e a gente consegue visualizar isso olhando para o texto original, que ele deseja destacar as suas atitudes em prol e ao lado de Cristo. Ele diz que para ele viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia que a partir do momento que ele descansasse, ele então poderia descansar tendo a certeza de que, num abrir e fechar de olhos, ele acordaria e veria Jesus. Ao proferir essas palavras, principalmente declarando que ele via algum benefício ou lucro diante da morte ou com a possibilidade da morte, o apóstolo Paulo ele não está dizendo ou demonstrando que ele está depressivo ou desgostoso com a vida. Ao contrário, esta epístola é uma das epístolas mais alegres do apóstolo Paulo. Na realidade, a gente observa a palavra alegria sendo utilizada por toda a epístola. Paulo estava alegre. Para Paulo, a morte era algo que poderia trazer um dos maiores desejos do seu coração, o de ver a Cristo. Mas ele entendia que não veria a Cristo imediatamente após morrer. Mas assim como acontece com a gente, quando nós deitamos para dormir e
fechamos os nossos olhos, descansamos e podemos dormir por horas, horas, horas e horas. E quando a gente acorda, parece que as horas foram pouquíssimas. Paulo tinha essa noção e essa perspectiva de que ao descansar, ao morrer, assim que ele despertasse, ele iria então ver o rosto de Jesus. É extraordinário nós observarmos que a morte não traz temor ou medo ao coração do apóstolo Paulo, mas isso só é possível por algo que ele vivia. Alguém disse: nós só estamos prontos para morrer quando nós aprendemos a viver. As palavras utilizadas aqui para descrever essas duas realidades que estavam diante do apóstolo Paulo, a vida ou a morte, elas são descritas pelo apóstolo com extrema ênfase. De forma muito significativa, o apóstolo Paulo ele declara, através dessa realidade que ele poderia vivenciar, que ele estava muito confortável, principalmente pela certeza que ele sabia de que a sua vida estava nas mãos de Cristo. Muito interessante observar que literalmente ele diz: para mim, o viver é Cristo. Ou seja, independente daquilo que acontecesse, a prioridade da vida do apóstolo Paulo era Jesus. Cada ato, cada respiração, cada pensamento, cada impulso, cada ação, tudo era para a glória de Cristo. A gente percebe que o apóstolo Paulo ele vivia essa realidade e ele expressa: para mim, o viver é Cristo. Ou seja, aquilo que norteava as suas ações, a sua vida, era Jesus. Eu olho para as palavras do apóstolo Paulo e elas me chamam muito a atenção, principalmente porque eu olho e vejo um homem que, independente daquilo que aconteça com ele, independente do seu futuro, ele se sente confortável, tranquilo, porque sabe que a sua vida está selada junto com Jesus. Paulo havia aprendido a viver com Cristo. E por aprender a viver com Cristo, ele estava preparado para qualquer circunstância que pudesse enfrentar. Mas o que essas palavras podem significar e trazer de lição para a gente hoje? Sabe, queridos, eu olho e vejo que muita gente está disposta a viver a sua própria vida. E lá no final da vida, então essas pessoas decidem se entregar a Jesus. Eu vejo muita gente que não vive ou deseja viver uma realidade parecida com a declarada pelo apóstolo Paulo. Quando diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, para nós, em muitas circunstâncias, o viver é lucro. E a gente relaciona então lá a morte com aquele momento onde nós então iremos selar a nossa vida, descansar para então encontrar a Cristo. Volto a dizer, uma pessoa só está preparada para o fim ou para a morte quando ela aprendeu a viver. As palavras do apóstolo Paulo nos incentivam a viver essa experiência onde a nossa vida ela é vivida não para nós, mas sim para Cristo. Nós precisamos aprender isso também. Nós precisamos nos pautar de tal maneira que o nosso pensamento, as nossas atitudes, os nossos desejos, eles demonstrem que de fato nós pertencemos a Jesus. Não podemos viver essa vida dicotômica, onde por um lado dizemos que pertencemos a Jesus, mas por outro demonstramos que pertencemos a nós mesmos, aos nossos desejos. Cristo deseja que a gente viva uma experiência de unidade com Ele, de amizade e companheirismo, de tal forma que a gente consiga declarar: para mim, viver é Cristo. Esse é o meu desejo, viver uma vida onde, de fato, eu não vivo para mim, mas sim para Cristo. Onde eu, através de cada um dos meus atos,
declare não somente o meu amor por Jesus, mas também que eu pertenço a Ele. Se esse é o seu desejo também, eu gostaria de orar com você. E gostaria de pedir mais uma vez para que o Espírito Santo nos conduza, para que a gente, em cada uma das nossas atitudes, em cada uma das esferas da nossa existência, a gente consiga declarar que de fato nós pertencemos a Cristo. Ore comigo. Pai Santo que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ó Deus. Somos imensamente gratos a Ti pela possibilidade que o Senhor nos concede de conhecê-lo. E não somente conhecê-lo, mas também servi-lo. Assim como o apóstolo Paulo declara nessa porção da Epístola aos Filipenses, querido Deus, nós também queremos viver tal experiência. Queremos declarar através da nossa existência que nós de fato pertencemos a Ti e que nós queremos também viver para Cristo. Sabemos que muitas vezes somos motivados a viver para os nossos desejos, para a nossa vontade, mas não queremos que isso seja uma realidade vivida por nós. Ao contrário, queremos expressar que pertencemos a Ti. Por favor, nos tome em Teus braços de amor e continue trabalhando no nosso coração para que uma real transformação possa acontecer diariamente em cada um de nós. Obrigado por nos ouvir e atender a nossa prece. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Valeu, queridos. Foi bom passarmos este tempo juntos. Compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que pode estar precisando e aguarde o próximo vídeo que será lançado na próxima quarta-feira. Semana que vem nós entraremos então no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Que Deus te abençoe grandemente, é o meu desejo.